O despertador tocou às 6h37, como sempre. Lucas abriu os olhos para o teto familiar, aquele mesmo tom de branco fosco com a pequena mancha de umidade no canto. Respirou fundo, o ar da manhã frio e estático. O ritual começava. Banho, barba, café. A xícara branca com a pequena rachadura no cabo. Duas torradas. O jornal ainda dobrado na soleira da porta. Ele o pegou, sentindo o papel ligeiramente úmido do orvalho, e colocou-o sobre a mesa da cozinha sem abri-lo. Veria mais tarde. No caminho para o escritório, a mesma sequência de semáforos. O da Rua das Acácias sempre ficava verde exatamente quando ele chegava à linha de parada. Lucas contava os segundos em sua cabeça: 3, 2, 1, verde. Mas naquela manhã, o semáforo permaneceu vermelho. Ele parou, olhando para a luz impassível. 10 segundos. Que? Um carro buzinou atrás dele. Quando finalmente mudou, Lucas sentiu um frio na nuca, um descompasso insignificante, mas real. O trabalho foi uma névoa de planilhas e e-mails. Às 11h40, como de costume, sua colega Carla passou por sua mesa com a bandeja do almoço, o cheiro de lasanha do dia emanando do refeitório. Lucas a cumprimentou com um aceno de cabeça. Ela sorriu, mas algo em seu sorriso estava errado. Era muito largo, mostrando muitos dentes, e seus olhos não acompanhavam a expressão. Pareciam planos, como os de um peixe. Lucas desviou o olhar, atribuindo a impressão ao cansaço. Ao voltar para casa, a primeira nota dissonante grave. A porta de seu apartamento, a 304, estava ligeiramente entreaberta. Ele sempre a trancava com 2 voltas na chave. Sempre. Empurrou-a com cuidado, o coração batendo mais rápido. Nada parecia fora do lugar. O sofá, a estante, a televisão. Mas o ar cheirava diferente. Não a poeira ou o cheiro fechado de um lugar sem janelas abertas, mas a algo adocicado e mofado, como flores velhas em um vaso com água parada. Ele verificou todas as salas, todos os armários. Nada. Atribuiu a si mesmo o lapso. Devia ter esquecido a porta na pressa da manhã. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos desvios. A torneira da pia da cozinha, que sempre pindava em um intervalo de 8 segundos, agora pindava em 3. O número de degraus no prédio, que ele subia mecanicamente, parecia ter aumentado em 1. Contou 16 em vez de 15. O leite que ele comprava, sempre da mesma marca, tinha um sabor metálico quase imperceptível. O jornal começou a chegar aberto na página de obituários. Seu nome nunca estava lá, mas ele sentia um calafrio ao ver a lista. Ele parou de dormir direito. Cada som da noite, o estalo do madeirame, o ronco distante de um motor, era amplificado, uma ameaça potencial. Seu reflexo no espelho do banheiro, ao fazer a barba, parecia demorar uma fração de segundo a mais para imitar seus movimentos. Era só a luz, pensava. Só o cansaço. A gota d'água foi o retrato na estante. Uma foto emoldurada dele com seus pais, tirada em um parque muitos anos atrás. Todos sorriam. Um dia, ao passar por ela, Lucas notou que a posição de sua mão no ombro de seu pai havia mudado. Agora estava caída, ao lado do corpo. Ele pegou a moldura com dedos trêmulos. Os rostos ainda sorriam, mas os olhos de seus pais, antes direcionados para a câmera, agora pareciam fixos nele com uma expressão de expectativa vazia. Ele jogou a foto no lixo, o coração batendo como um pássaro preso. A paranoia se enraizou. Ele começou a fazer marcas. Um fio de cabelo colado com saliva na junção da porta e do batente. Um grão de arroz colocado sob o pé do sofá. Um livro posicionado em um ângulo específico na estante. Todas as manhãs as marcas estavam intactas. Nada havia se movido. E, no entanto, as anomalias persistiam. Seu relógio de pulso e o despertador do quarto começaram a discordar em exatos 7 minutos. A água do chuveiro, sempre regulada para a mesma posição, queimava sua pele um dia e saía gelada no outro. Ele tentou ancorar-se no externo. Foi ao médico, que diagnosticou estresse e prescreveu um ansiolítico suave. As pílulas eram pequenas e azuis. Na segunda noite, ao tomar uma, ele a deixou cair no chão da cozinha. Ela rolou para debaixo do refrigerador. Ao se abaixar para pegá-la, viu que havia outras lá.
dezenas delas pequenas e azuis, acumulando poeira e fiapos. Quantas noites ele havia deixado cair uma pílula sem perceber? Ou quantas noites alguém ou algo havia deixado cair uma pílula ali? Lucas parou de tomar a medicação. Parou de confiar em qualquer coisa. Sua rotina, outrora uma armadura, era agora uma prisão cheia de armadilhas. As pessoas no trabalho pareciam bonecos. Suas conversas eram repetições de diálogos anteriores, com pequenas trocas de palavras. Carla perguntou pela terceira vez na semana se ele tinha visto um novo relatório usando as mesmas inflexões. Ele não respondia mais. Apenas assentia. Uma noite, acordou com sede. O apartamento estava em silêncio total, o tipo de silêncio que parece pressionar os tímpanos. Foi até a cozinha no escuro, conhecendo cada centímetro do caminho. Ao acender a luz, viu a mesa. Sobre ela, dispostos com uma precisão obsessiva, estavam todos os objetos que ele havia percebido como errados ou que havia perdido nos últimos tempos. O controle remoto da TV que sumira, a caneta preferida, o par de meias azuis, o abridor de latas antigo. E no centro, a foto que ele jogara fora, a moldura limpa, os sorrisos intactos, os olhos agora claramente seguindo seus movimentos. Não foi o arranjo que o gelou, mas a organização. Era sua própria lógica, sua própria mente meticulosa, refletida naquela mesa. Alguém ou algo não apenas invadia seu espaço, mas entendia os meandros de seus pensamentos, sua obsessão por ordem. Estava brincando com ele, usando sua própria sanidade como tabuleiro. Lucas não gritou. Um cansaço profundo, mais pesado que o medo, o dominou. Apagou a luz, deixou os objetos sobre a mesa e voltou para a cama. Deitou-se de olhos abertos, encarando a mancha no teto. Ela parecia um pouco maior agora, seus contornos lembrando vagamente um rosto de perfil. Nos dias que se seguiram, ele capitulou. Parou de lutar contra as inconsistências. Aceitou o sabor do leite, o sorriso de Carla, os degraus extras. Parou de contar, de verificar, de marcar. Viveu em um estado de rendição sonâmbula. O mundo exterior tornou-se uma pintura desbotada e o apartamento, sua verdadeira realidade, uma realidade maleável e traiçoeira. Então, uma manhã, o despertador não tocou. Lucas acordou por si mesmo em um silêncio absoluto. A luz que entrava pela janela tinha uma qualidade estranha, dourada e espessa como mel. Levantou-se e foi até a cozinha. A mesa estava vazia, exceto por uma única folha de papel do bloco de anotações que ele usava para listas de compras. Nela, escrita com sua própria caligrafia, ele reconheceu cada curva, cada inclinação. Estava uma única frase: "Você finalmente está pronto." Ele olhou para a frase por um longo tempo, sem emoção. Pegou a caneta que estava ao lado do papel, a caneta que havia desaparecido e reaparecido na mesa. Sua mão moveu-se sozinha, como se guiada por um fio. Sob a frase, escreveu: "Pronto para o quê?" A caneta continuou a se mover, sua própria mão traçando as letras com uma fluidez que não era dele. Para ficar. Lucas deixou a caneta cair. Não sentiu medo. Sentiu, pela primeira vez em semanas, uma quietude completa. As coisas ao seu redor pareciam mais nítidas, mas também mais distantes, como se vistas através do lado errado de um binóculo. Ele foi até a porta do apartamento e abriu. O corredor lá fora não era o corredor de sempre. As paredes eram da mesma cor, o carpete o mesmo, mas se estendia em uma linha reta, interminável e silenciosa em ambas as direções. Não havia portas. Apenas a sua, a 304. Ele fechou a porta suavemente. O clique da fechadura ecoou, final. Virou-se e olhou para seu apartamento. Tudo estava em seu lugar. A xícara rachada na pia. O jornal dobrado na mesa. A mancha no teto. Era seu mundo. Sempre fora. E agora ele nunca mais precisaria se questionar sobre o que era real. A rotina, perfeita e imutável, o aguardava. Ele sorriu, um reflexo lento e vazio no vidro da janela que não mostrava mais a cidade, apenas um céu cor de crepúsculo, estático e sem nuvens para sempre.